29º Domingo do Tempo Comum. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O Evangelho diz que os autores da pergunta capciosa não deram a cara, enviaram alguns discípulos. A pergunta é de caráter político, uma das causas que mais apaixonam e pela qual se luta, se morre e se mata. A resposta de Jesus bifurca-se numa dimensão religiosa e causa também paixões com resultados similares. Sem dúvida que os discípulos de Jesus respiraram de alívio ao verem sair o Mestre airoso daquela situação. E os autores da pergunta ficaram surpresos ao verem-se implicados muito mais do que pensavam. Para Jesus, ser acusado de rebelde era mau, ser impopular, muito pior. Mas a sua resposta delimita competências, vai além da casuística e alcança todo o futuro. Os judeus não sabiam se deveriam pagar impostos à potência de ocupação ou não. Os apóstolos deveriam instruir os fiéis sobre os seus compromissos sociais. É na primeira carta de Pedro que se diz: acatai toda a instituição humana por amor ao Senhor, ou mesmo ao imperador como soberano, aos governadores como seus delegados. Na carta aos Romanos diz-se: submeta-se todo o indivíduo às autoridades constituídas. Não existe autoridade sem que Deus a disponha. Jesus distingue dizendo sim ao pagamento dos impostos e não à divinização do imperador. Roma mandava: paga o imposto a César, que é um ser divino, que adora deuses de Roma, já que vives no seu império. Hoje já não há imperadores com aspirações divinas. Os ditadores de hoje são muito mais ateus. O poder pertence ao povo, mas os seus representantes talvez podem gerir mal os fundos públicos. Hoje em dia poderíamos formular as coisas da seguinte forma: será lícito pagar impostos para comprar armas, financiar o aborto? O denário do imposto deve ser pago com sentido de responsabilidade. Depois dos impostos do Estado, existem os direitos de Deus. Se César tem direito aos fundos, o coração, esse pertence a Deus, independentemente da cor do governo. A moeda do imposto tinha cunhada a efígie do imperador e pertencia-lhe. O homem leva na sua alma a imagem de Deus. À sua imagem os criou, diz-nos o livro do Gênesis. Chamei-te pelo teu nome, pertences-me, diz o profeta Isaías. Na resposta de Jesus reconhecem-se os direitos do Estado, mas também se sublinham os direitos de Deus na vida dos homens em todas as suas formas. Deus tem direito a estar presente em todos os setores da vida. Quando se trata de humanizar ou desumanizar a vida, Deus entra no jogo, porque a vida e o homem são seus. Por isso, um crente pode ser, em muitos casos, um colaborador leal, mas também um opositor, excluída sempre a violência.
E isto lança-nos para o debate já muito antigo sobre Igreja e Estado. A Igreja deve ou não misturar-se na política? É uma pergunta sempre atual, mesmo no meio dos totalitarismos e nas democracias. E há sempre uma disparidade de opiniões. Há aqueles que pedem que se defina, outros pensam que a política não é da sua competência. Mas acontece que os membros da Igreja são também cidadãos com direito a voz e a voto e podem pedir à Igreja diretrizes para orientar a sua consciência. A resposta de Jesus parece fundamentar uma separação entre Igreja e Estado, mas essa resposta não pode entender-se sem lançarmos um olhar à moeda do tributo. Era um denário com a imagem cunhada de Tibério e esta inscrição: o imperador Tibério, filho do divino Augusto, digno de adoração. A moeda feria ao mesmo tempo os judeus nos seus sentimentos políticos e religiosos, e a resposta de Jesus numa declaração de princípios: o seu a cada um. O cristão não pode esperar do Estado que imponha para todos os pontos de vista e exigências da fé cristã, mas sim pode, com a sua voz e o seu voto, influenciar esses pontos de vista. Os primeiros cristãos cumpriam com os seus deveres cívicos, mas não se submetiam a dar culto ao imperador. De onde se conclui que os direitos de Deus, o cristão deve opor-se com resistência para que se governe como se Deus não existisse. Um bom dia, Mundial das Missões. Um bom dia, nos dê Deus.